Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bom, Ernesto Bartolomeu, o CR7 da desinformação, tem os seus bens arrestado pelo tribunal angolano. E José dos Santos critica o sistema judiciário angolano após tomar conhecimento de notícias sobre penhora de imóveis de terceiros, deduzindo que poderiam pertencer a Bento Kangambas. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. José dos Santos veio defender Bento Kangamba, basicamente, né? E o Ernesto Bartolomeu, o CR7 da desinformação. You ready? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês internautas, por favor, já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curtir, comente bastante que é bem essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, família. Tá entendendo? Isso nos ajuda bastante. E mais importante ainda é vocês saberem, eu saber que vocês estão a criar vossas próprias opiniões, porque nós precisamos ter esse cidadão. Até Ernesto Bartolomeu tem que ir para a rua. You ready? Só pelo facto dele vir desinformar os angolanos dia após dia. São do MPLA, são do CAP, são do SINFO. Então, sem mais boas, mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Ernesto Bartolomeu, o CR7 da desinformação, tem os seus bens penhorados pela justiça angolana. E o mesmo comentou ao equívoco e teve a Isabel dos Santos o defendeu. Olha, o Tribunal da Comarca de Luanda penhorou por engano, nesta segunda-feira, dia 15, em Luanda, uma quinta localizada no distrito do Futungo do Belas, município do Talatona, pertencente ao o jornaleco do MPLA de nome Ernesto Elias Bartolomeu. O imóvel do jornalista é denominada por Quinta Kangamba, em homenagem à vila com o mesmo nome no município de Luxazi, província do Mochico. Por ter essa designação, o tribunal que realiza uma onda de execuções contra os bens do empresário do MPLA de nome Bento dos Santos Kangamba pensou que o imóvel era propriedade do general reformado. Para além da quinta do jornalista do MPLA, o tribunal arrestou também por engano uma casa no condomínio Sodimo, na comuna da Chicala, onde vive Bento Kangamba, mas que pertence à sociedade comercial FGM, Construção Civil e Obras Públicas Limitada. Sim, em uma carta enviada ao tribunal, a empresa FGM Construção afirma que o embargante é uma única e exclusiva titular do referido imóvel sobre a qual recai a penhora e integrou o seu patrimônio corporativo e societário e que a mesma se encontra extremamente perturbada após ter tomado conhecimento dos factos relatados pois, tanto quanto se sabe, o requerido Bento Kangamba nunca foi proprietário do imóvel que é a sua pertença. Foi também penhorada por engano uma residência familiar no condomínio Alfa, pertencente a um dirigente desportivo do Conselho de Disciplina do Cabo Escorpio do Palanca, de nome Antônio Chova, tal como um imóvel na urbanização Nova Vida, pertence a Filomena Mungombe, onde reside com a família, e uma outra casa avaliada em 6 milhões de dólares na comuna do Mussulo, pertencente a Bento Kangamba. A execução destas ordens avançada por uma oficial de justiça de nome Paula Matos Neves foi baseada em uma ordem datada a 8 de abril de 2024, na qual o Tribunal da Comarca tinha urgências de agir. Inicialmente, o Tribunal do Belas notificou algumas imobiliárias em Luanda para saber a titularidade dos referidos imóveis e, na falta de resposta ou demora, decidiu avançar com ordens de execução. Num aviso de notificação assinado por Paula Neves, a que o Clube Capa teve acesso, o Tribunal da Comarca do Belas fez saber que o executado não deve colocar impedimentos e efetuar a entrega dos documentos dos bens e imóveis. Os oficiais que fizeram as diligências deram a conhecer que, na eventualidade de os bens não pertencerem ao general Bento dos Santos Kangamba, os donos Ernesto Bartolomeu, Filomena Mungombe e Antônio Chova devem apresentar, num espaço de 10 dias, uma reclamação acompanhada dos documentos dos imóveis para depois serem notificados pelo tribunal. Enquanto isso, os bens apenhorados ou penhorados terão como fiel depositária a senhora Teresa Fernando Antônio Cunha Gerardini, mas
sob a gestão do tribunal. Casado com um cidadão francês, Bruno Humberto Gerardini, a senhora Teresa Fernando Antônio Cunha Gerardini é uma empresária angolana que trabalha com moedas estrangeiras. Apesar de o Jornal 24 Horas apresentar-lhe como tendo um negócio de transferência de quantias enormes, divisas para o exterior do país, em 2016 a senhora Teresa Gerardini terá facultado 15 milhões de dólares a Bento Kangamba para um negócio e na sequência de um recuo do mesmo os fundos tiveram a ser devolvidos à empresária. Kangamba terá devolvido uma parte dos fundos, faltando agora 5 milhões de dólares. As partes acordam pela via extrajudicial que o mesmo entregaria uma casa na ilha do Mussulo, avaliada em 2 milhões de dólares, né? Teresa Gerardini terá mudado de ideia e no lugar do imóvel do Mussulo preferiu fundos que pretendiam correspondente a 2 milhões de dólares a serem entregues no dia 19 de abril e outra parte, 3 milhões de dólares, até o 30 deste mês. Enquanto decorria o acórdão extrajudicial iniciado aos 11 de abril deste mês, as partes foram surpreendidas com uma execução de arresto feita pela escrivã Paula Neves do Tribunal de Comarca. Ainda não está claro se o oficial de justiça procedeu com a execução sem ter conhecimento de que duas partes, né, neste caso Bento Kangamba e Teresa Gerardini, estariam a tratar do assunto em foros extrajudiciais, né, família? E a família, quem também veio a público criticar essa decisão do judiciário angolano, ou criticar o judiciário angolano, foi a própria Tizé dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo Santos, que criticou o sistema judiciário angolano após tomar conhecimento de notícias sobre a penhora de imóveis de terceiro, deduzindo que poderiam pertencer a Bento Kangamba. Sim, Tizé dos Santos, que já passou por situações idênticas de injustiça, expressou preocupações com a conduta dos tribunais, questionando a base legal para decisões baseadas em suposições e fofoca, tendo criticado que tais práticas minam a segurança jurídica e os direitos dos cidadãos. A mesma foi e disse, abre aspas, confiscam porque uma juíza tinha urgência em agir e deduziu e havia urgência. Que país é esse? Qualquer angolano com base nestas provas pode viajar para outro país e pedir asilo político, dizendo que está fugindo do país onde não há segurança jurídica, onde os tribunais perseguem os cidadãos, onde são confiscados bens, não há respeito pelo direito humano, do direito à propriedade privada, do direito ao bom nome e o direito ao contraditório. Há nada. Onde é que já se viu isso? Tribunais tomaram decisões com base em fofocas. Fecha aspas, criticou a empresária e filha do ex-presidente de nome José Eduardo Santos. E a família, quem também criticou essa situação do tribunal foi o jornaleco do MPLA de nome Ernesto Bartolomeu, o CR7 da desinformação. O mesmo foi e disse, né? Há um equívoco do tribunal e acrescentou dizendo que tem essa parcela de terra há mais de 30 anos. Sim, o jornaleco do MPLA, Ernesto Bartolomeu, CR7 da desinformação, desmente o conteúdo de um despacho do Tribunal da Comarca do Belas, que coloca erroneamente uma quinta na sua lista de bens apreendido no processo 204/2023, que envolve litígio entre os empresários Teresa Gerardini e Bento dos Santos Kangamba, né, família? A fonte, como é que fala com o Lubicapa? Vamos lá ver aqui a matéria completa. Numa notificação datada de 8 de abril, assinada pela oficial de Justiça Paula de Matos Neves, o Tribunal ordena a entrega efetiva dos bens imóveis, penhora, a se realizar no dia 15 de abril de 2024, a partir das 8h30, nomeando o imóvel de nome Quinta Kangamba, que a Justiça pensava pertencer ao fundador do Cabuscor pela coincidência de nome. No seu comunicado, Ernesto Bartolomeu esclareceu que a referida Quinta Kangamba é sua propriedade há mais de 30 anos, e explica a origem do nome que levou o Tribunal a decretar penhora por deduzir que fosse imóvel do General Bento dos Santos Kangamba. Ernesto Bartolomeu, que esclarece não ter o hábito de recorrer às redes sociais para se expressar, repete que foi com surpresa que tomou conhecimento por via do Club K com as informações que o vinculam a um suposto arresto dos seus bens, pelo que gostaria de esclarecer o seguinte: sou um dos mais antigos amigos do General Bento, por quem nutro e nutrirei sempre grande admiração e estima. Aqueles que verdadeiramente me conhecem sabem que luto pela vida como a maioria dos angolanos e que não possuo os bens que muitos pensam que tenho. Quanto à Quinta Kangamba mencionada no documento do Tribunal de Comarca do Belas, é importante esclarecer o seguinte: durante o período do conflito armado, muitos naturais do Mochico que hoje vivem em Ramires migraram para aquela região, a maioria deles sendo mutilados de guerra. No Ramires, onde se estabeleceram, criaram cooperativas, uma agrícola e outra de pescas. Para homenagear o local onde combateram, deram o nome de Quinta Kangamba ao local.
Há cerca de 30 anos, adquiri uma parcela de terra desses antigos combatentes, quando Ramires ainda era uma área selvagem, onde construí uma casa e iniciei o meu pequeno negócio, esclareceu Ernesto Bartolomeu. Portanto, em nome da verdade, gostaria de informar que não fui notificado por ninguém e que deve haver algum equívoco, escreveu o jornalista garantindo que está tranquilo, pois não recebi nenhuma notificação do tribunal. Fonte do tribunal disse ao Club K, que apesar da notificação da penhora ter ordenado a execução para o dia 15 de abril, os operadores de justiça decidiram alterar o programa das diligências. No dia 15, a equipa de diligência foi visitar uma residência no condomínio Sudim. Para terça-feira, 16, foi a vez da residência do condomínio Alfa. Para esta quarta-feira, está previsto irem para Quinta Cangamba, e para sexta-feira, 19, o grupo da escrivã Paula de Matos Neves segue para a Ilha do Mussulo. De todos os bens citados pelo tribunal para serem penhorados, apenas haver a casa na Ilha do Mussulo é que pertence ao general Bento Cangamba. Os outros imóveis foram alistados erradamente. Contudo, os oficiais que fizeram as diligências deram a conhecer que, na eventualidade de os bens não pertencerem ao general Bento dos Santos Cangamba, os donos, Ernesto Bartolomeu, Filomena Mungombe, Antunes Chova, devem apresentar, num espaço de 10 dias, uma reclamação acompanhada dos documentos dos imóveis para depois serem notificados pelo tribunal. Enquanto isso, os bens penhorados terão como fiel depositária a Sra. Teresa Fernanda António Cunha Gerardin, mas sob a gestão do tribunal. O litígio entre os empresários Teresa Gerardin e Bento dos Santos Cangamba corre nos tribunais de Angola desde 2018. A primeira reclama uma dívida que inicialmente era de 15 milhões de dólares, faltando agora 5 milhões a ser saldado. Para ver o assunto resolvido, a empresária contratou um novo advogado, Carlos Salumbongo, primo de Joel Leonardo, que tem a fama de liderar uma rede de tráfico de influência junto dos tribunais. No pagamento de 5 milhões de dólares a ser feito, ficou acordado que 700 mil dólares seriam usados para pagar os honorários do advogado e primo de Joel Leonardo. A execução de penhora desencadeada esta semana está a ser vista como um procedimento de pressão usado pela rede do presidente do Tribunal Supremo. E a família é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque isso é notícia. Sem saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Lula continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Cresce opinião, é muito importante. É tu um dia da semana, passando um vídeo MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maninha.